Olá, pessoal. Eu sou Thaís Campos e, junto com Ricardo Caldeira, nós vamos começar mais um episódio do Papo de Mercado. Aqui, a nossa missão é desvendar o mundo dos negócios, compartilhando histórias inspiradoras e estratégias de sucesso. Por isso, sejam bem-vindos a mais um episódio nessa jornada de aprendizado e crescimento do universo empresarial. Hoje, para a gente, é um dia assim, muito especial. É o fechamento de uma temporada, de algo além do que poderíamos imaginar. O podcast tem dado muito certo. Quando a gente começou, a gente sabia que a gente tinha um desafio grande pela frente. A preparação, o convite para as pessoas, achar as pessoas que seriam entrevistadas, tudo isso a gente pensou de maneira muito cuidadosa e foi muito além. E é por isso que a gente vem agora dar uma encerrada numa temporada. Mas a gente quer deixar claro que a gente vai voltar com muito mais, com muitas histórias, com temas que são edificantes, que vão impulsionar a vida profissional. Então fiquem com a gente, porque esse episódio também vai ser assim muito especial. Para completar, para deixar esse episódio mais especial, o último episódio dessa primeira temporada do Papo de Mercado, nós convidamos aqui um empresário do ramo condominial. Ele é proprietário da Logo Gestão Condominial, uma das maiores administradoras da Bahia. Ele tem outros negócios na cidade de origem e é pré-candidato a prefeito de Brotas de Macaúbas, o interior da Bahia. Edilson Campos. Seja muito bem-vindo. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, assim, que hoje eu estou literalmente em casa. Eu estou aqui com o meu pai, estou muito feliz e muito nervosa, é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos nessa, Ricardo? Vamos nessa e boa noite para quem está nos vendo e nos ouvindo. E eu tenho certeza que vai ser um episódio bacana, porque é o último da primeira temporada. E deixando para vocês aí um recado de que muita coisa nova vem aí por diante e não iremos demorar para poder aparecer. E agradecer por ter aceito o nosso convite. Thaís estava querendo já convidar há algum tempo. Eu falava, chama, 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 mas dessa vez deu certo. E nada melhor do que no último da primeira temporada. Aí, Certo. como eu já falo, né? Um empresário multifacetas aí, com muita experiência para passar para os nossos ouvintes. E espero que seja muito bacana. Boa noite, bem-vindo, Edilson. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Tati. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Vamos bater esse papo, que eu acho que vai ser um papo muito legal. Vamos sim, Thaís aqui tá toda. Chega, tá sorrindo, que não dá nem. Não tá se cabendo dentro. Gente, não repara não, que uma hora vai ser Edilson, outra hora vai ser pai, mas o negócio vai fluir. Edilson, vamos começar mais sério. Sim. A gente quer saber um pouco da sua história. Você saiu do interior da Bahia muito cedo, veio trabalhar, se firmou aqui. Conta pra gente um pouco como foi sua trajetória profissional. Certo, Tati. Na verdade, eu nasci em Brotas. Brotas é uma cidade situada a 600 quilômetros de Salvador. É uma cidade muito pequena, tá? A nossa população lá são 10 mil habitantes. E é um local que eu adoro. Gosto de falar de Brotas, adoro Brotas. E nesses quase 40 anos, 50 anos que saí de Brotas, eu não deixei de pensar nela um único dia. Adoro Brotas. Aonde quer que eu esteja, eu penso em Brotas. Mas é claro que naquela época eu tinha que vir para cá. Não tinha chance da gente se firmar em Brotas, não tinha trabalho. Profissionalmente. Profissionalmente não tinha como fazer. Então era uma obrigação de qualquer jovem que quisesse fazer algo mais na vida, sair de Brotas. Então eu saí, vim para Salvador. No primeiro momento era para estudar, mas chegando aqui o susto e a mudança foi radical daquilo que nós vivíamos lá para Salvador. Então a gente teve que de imediato trabalhar. Não tinha como fazer outra coisa. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que era mais interessante ser empreendedor do que funcionário. Tanto que na minha carreira, eu fui funcionário em duas oportunidades. Quando trabalhei numa empresa de São Paulo e trabalhei também na gerência do Banco Mercantil de São Paulo. Mesmo na gerência do banco, eu achei que era interessante que eu fosse empreender. Eu via no empreendedorismo a possibilidade de conquistar aquilo que eu sonhava, porque no salário, por melhor que fosse, eu tinha as limitações. Então, quando eu percebi, eu saí lá, eu era gerente do Banco Mercantil de São Paulo e tomei a decisão, com 29 anos, de deixar a gerência. Naquela época eu tinha 2 filhos pequenos, um era você e o Tiago, tá? E empreender. Cara e a coragem. Eu queria fazer. E um colega meu disse o seguinte, quem me convidou: se você faz bem para os outros, provavelmente você faça para você. Mas eu vou tirar o provavelmente. Você vai fazer para você.
E eu disse, olha, você tem razão. Tudo que eu faço com boa vontade e determinação. Tenho certeza absoluta que nós vamos dar certo. E o convite era para atuar na área de condomínio. Eu disse a ele, só que você precisa saber de uma coisa, gosto muito de ser sincero, não conheço nada de condomínio. Ele me perguntou o seguinte, que é um empresário meu amigo até hoje, muito prático, né? E de banco você conhecia o quê? Falei, pronto, então já estamos conversando. Deixa o condomínio comigo. Porque Me explica como financeiro- é e que aí a gente vai para frente. E foi assim minha história para poder chegar em Salvador e empreender. E aí você foi e começou, pai, nessa parte de condomínio. Ó, já mudei, tá vendo? Já virou pai. Aí, ó, tá vendo? Começou nessa parte de condomínio com o sócio. E aí, num determinado momento, você viu. Como foi que você viu que era hora de partir sozinho? Certo. Eu sempre gostei de manter as minhas relações no mais alto nível de respeito e elegância. E nós sabemos que sociedade é uma coisa muito complicada. Em determinado momento, eu percebi que a gente poderia entrar numa rota de colisão. Tinha lá 1 ano e meio, não do pessoal, porque éramos amigos, mas no profissional. E eu chamei o meu amigo e disse a ele o seguinte, olha, eu acho que nosso período chegou. Aqui nós temos 2 opções. Eu lhe entrego tudo que nós fizemos e você paga para mim a minha parte, eu era minoritário, e eu volto para ser gerente de banco. Porque gostei do ramo, mas eu não gostaria jamais de ter qualquer tipo de problema com a pessoa que me deu a mão. Ele, também com toda gentileza, ele disse, não, Edilson, eu infelizmente não quero vender a minha parte e nem quero comprar a sua. Entendo que nesse caso, já que aconteceu isso, é melhor que a gente se separe. Mantenhamos nossa amizade, você segue seu caminho e eu sigo meu caminho. Você já conhece. Aí eu estava com 1 ano e 8 meses de que a gente iniciou a empresa, já tinha vida própria e a partir daí nós continuamos. Somos amigos até hoje, mas seguimos vida totalmente diferente. Eu segui a minha, ele seguiu a dele. Ele era da área de condomínio, onde ele era meu sócio, e também da área de segurança. Eu posso tirar agora, tirar uma dúvida aqui, que na verdade a Thaís conhece a história toda, eu não. Sim, sim. Tu saiu de Brotas com 17 anos, né? Isso. E aí tu veio pra cá estudar, Sim, sim. e aí tu entrou no banco através do que você já estudava nesse sentido, ou foi surgindo e crescendo no banco para depois ir para a área de condomínios? Não, na verdade, essa história eu fiz um resumo, porque na verdade eu cheguei com 17 anos e no banco eu saí do banco com 29. No banco fiquei 1 ano e meio. Entendi. Tá? Então entendi. comecei a trabalhar, eu começava a empreender, tá? Comprar, eu Legal, vendia. legal. Na verdade, eu arrumei um emprego de vendedor primeiro e percebi que eu comprando a mercadoria na mão do proprietário e eu mesmo vendendo, eu teria mais lucro. Sim. Perguntei a ele se isso era interessante, ele falou, porque é capital de giro para mim. Se você tem o dinheiro, comprar à vista e vender parcelado, você ganha mais e eu ganho mais. Aí eu já comecei com essa história, já comecei ali. De novo, então começou a empreender já. Exato, já comecei como empreendedor. Minha irmã, meu irmão, trabalhava no Banco Mercantil, no Bamerindos antigo, e era amigo do pessoal da IOB. Era uma empresa que ela faz, até hoje existe, ela faz revista para contadores, ela informa os contadores da atualização da legislação. E comecei o gerente muito amigo, pediu para fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista, fui contratado. Nessa empresa eu fiquei durante 5 anos. Claro, modéstia à parte, marquei a minha presença lá naquela empresa, tá? E quando chegou 5 anos, eu percebi que o meu ciclo tinha completado. Comecei com a gerência e disse, olha, infelizmente eu já queria ir embora. Falou, mas rapaz, você aqui é sempre o primeiro colocado, você bate suas metas e tudo mais. Eu falei, não, mas o ciclo completou. Porque aonde eu podia fechar negócio, eu já fechei. Ela é uma empresa muito particular, que você só vende naquela época a contadores e empresas de médio porte, de grande porte. Então, claro, eu tinha fechado o ciclo naquela minha região e eu enxerguei que ali eu não tinha mais saída. Também eu trabalhava no interior, viajando. Já ia fazer aí 27 anos. Percebi que eu precisava voltar a conhecer Salvador como funcionário, como trabalhador, morar em Salvador. Tá? Porque até então, quando eu comecei a viajar, comecei com acho que 22 anos, se eu não estiver enganado, então eu passei 5 anos viajando, só passava em Salvador no final de semana. Então a vida profissional eu não conhecia aqui. Então se eu saísse, se eu voltasse para Salvador, eu conseguiria conhecer naquela época o polo de Camaçari. Estava todo vapor, né? E eu imaginava que um dia eu podia ir no polo. Conversando com um amigo meu, disse isso a ele, ele falou, rapaz, eu fiz um teste no Banco Mercantil de São Paulo e fui convidado para ser gerente sênior. Eu vou indicar você. Eu já tinha me desligado da IOB, né? Tudo isso fizemos tudo dentro sempre de uma coisa muito gentil,
É bom dizer, porque eu gosto de tratar isso sempre, né? E é bom que deixa as portas abertas sempre, né? Naturalmente. E a elegância é uma coisa que eu gosto de ser, Sim. tá? E aí, quando eu fiz o teste no Banco Mercantil de São Paulo, ainda estava trabalhando na IOB, só que estava com autorização para poder sair. Quando o diretor do Banco Mercantil disse, olha, eu gostei muito da nossa entrevista, quando você pode aparecer? Eu falei, olha, como eu lhe falei, eu ainda estou trabalhando, já negociei com o meu diretor e me desligo tanto na hora que você me der o ok, eu me desligo. Porque como eu sou casado, tenho 2 filhos, eu não posso ficar desempregado. Sim. Aí ele disse, não, você pode conversar com o seu diretor, com o seu gerente, que aquele é gerente, né? E que você já está empregado. Pronto, cheguei no banco, fiz o meu trabalho, gostei do trabalho do banco, eu gostava de fazer visita. Na verdade, eu era um gerente vendedor. Eu gostava de emprestar dinheiro. Eu visitava, eu batia de porta em porta, não tem negócio de corpo mole, não. Eu já sei para que eu vou pedir dinheiro emprestado. Opa! Era meu negócio. E a gente era pago para isso, né? É, exatamente. E eu não O saía, banco- eu não parava de fazer. Aí, 1 ano e meio, claro, eu percebi que ele tinha uma limitação. Porque quando eu trabalhava na IOB era diferente. O meu salário, como era vendedor, era eu que fazia. Sim. Na gerência do banco, você tem uma realidade totalmente diferente. Então, Que eu depende me lembro que um desses meses eu comentei com o meu gerente geral, que ele falou, olha, eu empresto modéstia à parte para os outros 5 colegas. Só que no final do mês eu ganho o mesmo valor. Nada contra o salário dele, mas eu gostaria de ser remunerado pelo mérito, pelo meu mérito. Tanto que até hoje eu gosto de pagar pelo mérito, né? E ele me disse, Adilson, infelizmente, a política do banco não é essa. Aí não tinha, naquela época não tinha PL, não tinha distribuição de lucro, não tinha agora nada mudou disso. muito. Né? Então, bom, e também houve a primeira greve dos bancários. Como eu gostava muito de ler, eu percebi, e foi publicado na Veja, que o sistema bancário do Brasil tinha 700 mil funcionários Cara, e que ele não comportava mais de 400 mil. tava Falei, super... puxa vida, eu estou com 29 anos. Se eu sair agora, eu tenho chance de tentar e voltar ao mercado, se der errado. E se eu esperar, ele pode ser que ele me demita num prazo que já venceu. Eu vou tomar a decisão. Um amigo me fez esse convite para essa empresa que eu lhe Sim, falei, de né? condomínios. E eu simplesmente aceitei. Ah, bom. Não foi fácil porque as pessoas, não, os amigos na época, né? Meu cunhado também, ele achava um absurdo alguém que está com 29 anos como gerente de banco, 2 filhos pequenos, pedir demissão para começar do zero. Mas eu tinha dentro de mim o seguinte, se eu empresto mais para todo mundo, por que eu não vou fechar um contrato de condomínio? E naturalmente eu saí, claro. No primeiro mês eu fechei um, no segundo, não, primeiro eu passei 6 meses. Enquanto eu estava no banco e visitando à noite, não tinha negócio. A partir do momento que eu desliguei Se do dedicou. banco e que comecei a fazer visita, 1 mês depois eu fechei o primeiro contrato. E a partir daí, claro, comecei a fazer 1, 2, 3, às vezes fazer 6 contratos, e eu mesmo organizava tudo. Nunca fui empresário, mas eu fui aprendendo com o dia a dia. Claro, errei um bocado, é lógico, né? Mas é normal. Mas graças a Deus estou aqui até hoje. E até, Thaís, falando da questão de banco, eu falo que assim, né? Pelo menos quando eu estudava na época, ser gerente de banco era uma coisa, era um status que todo mundo queria. Sim. Que era ou gerente ou concursado do Banco do Brasil na época. E assim, lógico, né? Não conheço a história real, porque você que vai poder dizer, mas dá para saber que você é uma pessoa inquieta no sentido de querer novos desafios. E isso é Sim. legal. Sim. Porque você poderia ter ficado lá. E eu falo porque eu conheço muita gente em São Paulo que estão no banco 30 anos. Sim. E eu conheço pessoas ainda, Thaís, que estão no banco há 30 anos como caixa. Entendi. Que não Cresceu, né, busca evoluir porque se acomoda. Então, isso é legal para quem é empreendedor, para quem está nos ouvindo e vendo, de que você não tem medo, não tenha medo de arriscar, né? Sim, E você de falou, jeito não, nenhum. eu vou arriscar, sair do banco e vou procurar empreender. Agora foi calculado, né? Assim, você calculou, você tinha uma poupança, Sim. sempre teve muita Claro, cautela. não, sempre muito cuidadoso. Obviamente que tem os fatores da época que ajudaram com que eu tomasse a decisão. Primeiro, Sim. na época eu morava de aluguel, teve um problema no sistema financeiro nacional que ficou impagável. E apartamento ninguém queria. Então, o resultado, um amigo meu, eu morava no Caminho das Árvores, e o apartamento que eu morava, apartamento de 3 quartos, com mais de 120 metros, a dona colocou à venda. Mas a venda naquela época, Ricardo, era o seguinte, você continuou pagando.
Você não precisa pagar a entrada, não. Não tinha entrada, não. Eu pago a prestação daqui para frente. Eu queria me ver livre do problema. Entendi. Entendeu? Entendi. Só por quê? Porque as prestações aumentavam muito. Claro, como isso ficou um problema generalizado, foi hoje que a gente chama de bolha, né? Sim, a bolha. Como ficou um problema generalizado, o sistema financeiro, que era o sistema financeiro de habitação, ele resolveu dar um desconto. Ou seja, naquela parcela. Então, vamos dizer que eu peguei uma parcela de R$ 1.800, passei a pagar R$ 500 por mês. Olha só. E ainda tinha um primo lá na caixa Porque senão que ele quebrava, né? Claro, e ainda tinha um primo na caixa que ele disse, Adilson, você pode o seguinte, se você atrasar um ano, a gente renegocia. Porque eu sei que você está empreendendo. Então, portanto, é claro, para que eu tomasse essa decisão, tinha toda uma conjuntura. Eu sempre fui econômico, então eu guardava dinheiro, eu tinha minha poupança. Quando eu saí do banco, consegui que o banco me demitisse, o que não era comum no banco. Esse dinheiro todo da demissão, 100%, foi para a poupança, porque tinha meus filhos. Sim. E eu sabia que eu ia ganhar na faixa de 30% a 40% do que eu ganhava no banco. Portanto, eu já sabia. Então, vamos lá, a preço de hoje, se eu estivesse ganhando no banco R$ 10.000, eu ia conviver com 3 a 4 mil no máximo. Obviamente que eu ia completar um pouquinho com o salário. Mas se eu já poupava daquele salário de 10 mil, para mim não era problema nenhum. Sim. Então, eu continuei fazendo dessa forma. De forma organizada. Organizada. Aí, não, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema do ponto de vista financeiro. Isso aí. Vamos voltar para condomínio. Aí, Gosto muito de banco, mas meu negócio é condomínio, viu, gente? Bom, aí você foi e montou a Logoserve, né? Ela veio como Logoserve, e aí ficou um tempo, tiveram muitas mudanças nesse momento. Você sempre foi inquieta, eu posso dizer, porque eu participei aí de grande parte disso, buscando sempre melhoria para o cliente. Sim. Você entende que a gente precisa fazer com que o cliente receba o que ele comprou sem nenhum tipo de questionamento. Receba da melhor forma possível. Certo. E nessa inquietude sua de querer atender o cliente da melhor forma, você precisava de um grande número de funcionários e aí você foi buscar. Como é que surgiu a ideia de botar uma operação da empresa no interior da Bahia? Tati, na verdade é o seguinte, quando a gente está vendendo, Ricardo, a gente está prometendo às pessoas que vai atender as necessidades dela. E eu posso dizer o seguinte, eu me sentia frustrado. Porque eu lhe prometia do meu coração, da minha vontade de fazer. Mas, obviamente, que o mercado de Salvador não permitia que a gente tivesse o quantitativo de funcionários que é necessário para me lhe atender. Né? E a gente passou um tempão nessa luta de correndo contra o cliente, cancela contrato. O cancelamento do contrato não me incomodava tanto quanto o cliente insatisfeito comigo. Porque eu tinha feito o acordo com você, eu fui no seu condomínio e disse, olha, eu vou lhe dar o serviço. Quando você cancelava, é porque eu não dei o serviço. E isso me perturbava. Até que um dia eu decidi, lendo uma matéria sobre São Paulo, né, os escritórios de advocacia, pelo menos o que eu li, mas algumas empresas têm esse modelo. Tem, é claro, na Faria Lima, eu tenho um escritório top, mas aquela mão de obra de 100, 200, 300, 500 advogados, eu tenho uma cidade pequena, que tem um custo muito menor. Jundiaí, muito, São Paulo tem muito isso. Não é verdade? Campinas tem muito. Eu falei, pô, então eu acho que aqui é uma saída para que eu possa atender o meu cliente, porque aqui nós temos um número de condomínios muito grande por funcionário. E, ó, claro, quando você colocava os custos envolvidos em uma cidade grande, que vai do lugar para ele sentar, tique alimentação, tique transporte, plano de saúde e tudo mais, eu falei, pô, isso aqui é impossível. Do ponto de vista financeiro, eu não podia atender. Aí eu comecei a pensar, então, em ir para o interior, no sentido de que lá, como eu conhecia a minha cidade, tá, podia ser qualquer outra cidade, tá? Mas como eu conhecia a minha cidade, eu falei, não, eu vou fazer essa experiência lá em Brotas. Porque lá eu sei que tem mão de obra, o pessoal é educado, nosso pessoal, graças a Deus, modéstia à parte, é educado. Eu falei, não, vou fazer uma entrevista totalmente profissional, porque aqui a gente contratava muito por indicação. Quando nós chegamos em Brotas, ao contrário do que podia imaginar, né, que eu ia contratar os amigos, não, nós o contratamos pelo mérito. Ou seja, você vai ter que ser aprovado numa seleção profissional. Bom, a partir daí eu sabia que se você faz uma seleção bem feita, a chance de você atingir o objetivo é muito grande. Exatamente. E pronto, esse pessoal, nós fizemos a seleção, nós treinamos o pessoal, começamos com 20 pessoas e hoje nós estamos com 230 pessoas, se eu não estiver enganado, somente na Logo. Tá? Quando você imaginou esse quantitativo de pessoas em Brotas, você tinha noção de que você ia conseguir juntar essa quantidade de pessoas? Você tem uma projeção de aumento disso? Não tinha não. A minha ideia é o seguinte, é que nós ficássemos aqui que eu passava para Brotas uma parte da empresa. Eu não imaginei que eu fosse passar 100%. 100% veio da parte operacional. Sim, eu imaginei passar o setor de cobrança, comecei com 20, né? E estaria bastante satisfeito se eu chegasse a 60, 70.
Eu pensava comigo assim, rapaz, eu pensou 60 empregos na minha cidade, que teoricamente eu acho que não tinha ninguém de carteira assinada. Ou se tivesse, tinha meia dúzia de pessoas. Isso seria uma maravilha para Brotas, né? Sim. E é claro, quando você faz as coisas, Ricardo, com boa vontade, com vontade de atender o cliente, é claro que a consequência era atender o meu povo. Mas atender o cliente, que é quem aumenta nossos empregos em Brotas, isso virou uma bola de neve. A gente começou a pegar, fechar mais contrato e perceber que se eles faziam tão bem a parte da cobrança, por que então não fazia a parte do financeiro? Por que não fazia o marketing? Por que não fazia o financeiro da empresa? Porque nós temos o financeiro dos clientes, que é o condomínio, e o financeiro da empresa. Pronto, aí com desse momento nós passamos para Brotas. Claro, a partir daí, porque tudo é um conjunto e as coisas vêm acontecendo. Não foi tudo bem planejado, não, porque você sabe que o empresário faz muita coisa que é na bistunta, né? No dia a dia você vai percebendo, né? Vai adaptando, adaptando como o Waze, né? Que vai mudando a rota a cada momento. Sim. E automaticamente eu percebi, olha, peraí, aqui eu tenho aquilo que eu sonhei. Botar 5 contratos por funcionário. Então, claro, se eu trabalhava aqui com até 30 contratos por funcionário, se eu botar 5 contratos, eu vou deixar aqueles funcionários que quiserem trabalhar na sua limitação, naquilo que é bom para você, 5 contratos, é o mínimo. Sim. Aqueles funcionários que eu sabia que tinha, que forem mais ousados como eu, e que quiserem o mérito, então eles podem chegar até 20 contratos. Hoje nós temos funcionários que já fazem 20 contratos e, naturalmente, é claro, a remuneração aí triplica, porque vai ganhar pelo mérito. E o legal de até olhar o que você está dizendo é porque, assim, eu nem levo muito em consideração só o lado financeiro da economia com o funcionário. Obviamente que tem economia, porque a locomoção numa cidade pequena é mais barata do que numa cidade grande. Mas eu analiso e vejo que as oportunidades em Salvador e a busca por emprego é muito grande. Sim. Então, assim, quem está no interior vai se dedicar mais. Sim. Vai entender, olha, eu estou na maior empresa da minha cidade, eu estou na minha cidade e eu não preciso, que nem você falou, eu ouvia muito isso, até talvez tenha diminuído, mas o sonho dos jovens antes era sair do interior e ir para uma capital para poder crescer profissionalmente e ter as coisas. E você levando a empresa para o interior, você valoriza a cidade. O jovem não tem aquela angústia de querer ir embora. Porque ele fala, não, tem uma grande empresa aqui, ele vai querer, né, se dedicar nessa empresa. E, principalmente, a concorrência é muito menor. Ah, sim, sem dúvida. Porque se ele se preparar a concorrência com Salvador, ele vai falar, ele vai vir para Salvador para um leão quer comer o outro, né? E aí, isso aí deve ser satisfatório demais, assim, para vocês. Sem dúvida. Que ajudou, eu acredito, foi a pandemia. Porque as pessoas não estavam preparadas para receber o home office, né? Um trabalho num lugar e eu receber o serviço no outro. Exatamente. E a pandemia, a única parte boa dela, né, foi, se a gente pode dizer que teve, foi a parte que a gente começou a ver que as pessoas podiam estar em qualquer outro lugar. Sim. E agora eu queria te fazer uma pergunta, como diretora da empresa, diretora comercial. Opa, chique, vontade. O cara mestre em vendas e eu tô aqui falando que eu sou diretora comercial. E que é uma dúvida que eu escuto várias vezes algumas pessoas tratando. O Brotas está a 630 quilômetros de Salvador, é uma das últimas cidades da Chapada Diamantina. Você decidiu, né, botar a empresa, colocar a empresa lá e formar a logo lá. Poderia ser em outra cidade, financeiramente falando. Era mais vantajoso se fosse em outro local? Olha, se eu fosse analisar do ponto de vista financeiro, e aí algumas pessoas até brincam que eu não devo estar com juízo normal, embora seja um cara aparentemente tranquilo, é óbvio que jamais deveria ter sido em Brotas. Porque você tem aqui cidades próximas a Salvador, como Serrinha, como Ipirá, como Tancredo Neves, onde Saíde, meu diretor, tem fazenda, que seria muito mais viável economicamente para a gente. Você pega o carro, 2 horas e meia está lá. Tem mão de obra à vontade, não tem sistema de transporte coletivo, portanto também não tem o custo de vale-transporte. Então é óbvio que era muitíssimo mais viável que eu colocasse a empresa em qualquer outra cidade mais próxima de Salvador. Porque é lógico, se Brotas com 3.000 habitantes, com 3.200 habitantes na época, tinha essa mão de obra, para mim é claro que uma cidade com 10.000 ia ter 3 vezes mais. Tá? Aí então não falou o empresário. Aí falou o cidadão brotense que sempre sonhei que aqueles jovens da minha cidade, como eu saí contra a minha vontade, porque eu adorava aquela cidade, ele adora até hoje, eu saí de má vontade, eu sonhei a vida toda que eu pudesse fazer algo para melhorar a vida deles. Óbvio que eu não pensei algo nessa monta. E a partir do momento que eu pensei dessa forma, a gente começou a procurar a fazer o trabalho em Brotas e para atender as pessoas. Aí foi totalmente emoção. Não está numa cidade pelo lucro propriamente dito,
estava pela emoção. Eu gosto de dizer o seguinte, o JC percebe quando você está fazendo as coisas por amor. E por isso que eu acho que a surpresa com o trabalho foi muito grande. Porque o nosso trabalho hoje, sem nenhuma modéstia, está superior a todos os outros anos que nós trabalhamos. A Logo hoje é uma empresa que eu não me envergonho quando eu estou conversando com alguém que eu presto serviço. Mesmo que alguém cancele um contrato conosco, no último ano não é por reclamação do trabalho. São por problemas outros, como amizade, porque a pessoa tem com outra empresa e tal, que resolve cancelar. Normal. Mas crítica entrar e sair cliente é normal, né? Isso faz parte do jogo. faz O parte. problema é quando sai cliente chateado pelo serviço que não recebeu. Graças a Deus, hoje não. Uma coisa importante, gente, que eu preciso dizer, JC é Jesus Cristo, Ah, tá? sim. É que é um apelido carinhoso. Você não sabia. Hoje pode saber. Que vira e mexe tem um tal de JC, eu fico J, Jesus Cristo. Pai, eu sou prova viva do seu amor pela cidade, a nossa família sabe disso, a gente sempre tratou, você chama carinhosamente de paraíso, É isso, não é independente paraíso. de qualquer lugar onde a gente estivesse, você sempre falou sobre Brotas, e agora eu vou para o paraíso. A gente estava viajando, a gente estava passeando, estava tudo maravilhoso, mas aí tinha um momento dele voltar para o paraíso. Sim. Você tem outros negócios na pousada, na empresa lá em Brotas, né, na cidade, você tem uma pousada, você tem uma academia. Fala desses outros negócios, porque eles complementam, né? Você tem quantas pessoas empregadas na cidade? E aí fala dos Olha, o negócios. total chega a quase 300, tá? Na verdade, é porque a história da pousada é interessante, porque como eu era viajante, rodava o interior todo, quando a gente chegava numa cidade pequena, era um sofrimento. Não tinha sequer lugar para você se hospedar. E eu, com essa questão desse amor que eu tenho por Brotas, eu ficava com vergonha. Mas se eu levar alguém lá na minha cidade, como é que vai fazer? O cara é um viajante que vai em Brotas, vai como? E aí resolvi fazer. Primeiro eu fiz um espaço que eu chamei de balneário. Depois eu percebi que eu ia fazer uma casa em Brotas. Uma casa como todo mundo tem, né? Uma casa seria a minha casa de Brotas. Só que eu falei, poxa, mas aqui não tem pousada. Ao invés de eu fazer uma casa, eu vou fazer uma pousada. Obviamente, Tati, que você sabe que esses investimentos não são com base no lucro, no primeiro momento. Mas se não fosse a pousada, para que pudesse receber os funcionários de Salvador que iriam dar os treinamentos, não existiria Logo. Ou seja, teve a necessidade de ter a Logo, a pousada, para que eu pudesse, então, pensar em levar a empresa. Porque aí você já tinha uma estrutura. Se não tivesse hotel na cidade, como eu poder transferir, levar o pessoal de Salvador? Não tinha. Mesmo aqueles que iam lá para passar 1 mês, 2 meses treinando a equipe. Não tinha. Então, a pousada foi a sustentação. A academia, claro, aí como eu preciso, a cidade precisa ter alguma coisa que eu tenho que fazer. Hoje, principalmente na idade, você não pode ficar sem academia, né? A musculação é importante. E a cidade clamava por isso. Então aí eu falei, não, vou abrir uma academia, porque Brotas precisa de uma academia. E como a gente emprega muito jovem, claro, a Logo fez um convênio com a academia para que os funcionários pudessem frequentar a academia com desconto de 50% na mensalidade, de forma que eles pudessem também sentir prazer em estar em Brotas. Hoje, aqueles que querem ficar em Brotas ficam com prazer. E aqueles, Ricardo, que não querem, que têm a vontade de sair, tem uma coisa muito importante. Já sai com uma situação totalmente diferente do que era antes. Exatamente. Eles saíam sem saber nada, como eu, faziam um currículo, só era contratado por a simpatia da pessoa, porque a gente não podia oferecer nada. Hoje, graças a Deus, relatos que nós temos, os funcionários que saíram, escolhem em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte os locais onde eles querem trabalhar. E, naturalmente, na área de condomínio, que, modéstia à parte, é uma área confortável. Quem trabalha em condomínio gosta de trabalhar em condomínio. Eu gosto quando ele fala de O homem, condomínio. ele tem E a visão de negócio E é bacana, assim, até para você falar das pessoas que vão procurar. Por vocês, né, serem uma das maiores empresas da área do condomínio, provavelmente esses jovens que saiam lá para ir para uma outra cidade, a referência é gigante, no sentido de qual a sua experiência? Eu trabalhei na maior empresa de condomínios da Bahia. Então, assim, isso acredito que você fala de Brotas com o olho chega a piscar, a brilhar. Então, deve ser muito gratificante também para você saber que começou com 20 pessoas, Sim. Hoje tem praticamente 300 funcionários. Eu prestando atenção aqui, que está sendo um ensinamento, né? Tinha 3 mil, 4 mil moradores, hoje já está praticamente 10 mil, né? Não, você 3 mil? É a população da sede. Ah, 3 mil na entendi, sede, sim. a população da cidade é 10 mil. 11.700 Então, agora. mas acredito que se não existisse esse tipo de investimento, não só seu, porque provavelmente você deve inspirar outros empresários a levarem empresas para lá,
provavelmente a cidade não estaria evoluindo, crescendo, porque provavelmente as pessoas já estariam migrando para outros polos, né? Bom, sem dúvida, Ricardo, até porque é o seguinte, esta decisão, esse amor, eu tinha uma preocupação que era minha, pessoal. Minha cidade ia acabar. Porque minha cidade, ela de fato, ela vinha numa decadência ímpar. Então, Nós tínhamos a cidade vizinha, que era uma comunidade nossa, é Ipupiara, uma cidade que está se desenvolvendo. Tá? A gente tinha Oliveira dos Brejinhos, uma cidade vizinha também que está se desenvolvendo. E Brotas, infelizmente, estava parada. A partir daquele momento, sem modéstia, a cidade é outra. A sede é outra. O que você tem, nós estamos falando aqui de 300 empregos diretos. Mas se nós formos ver aqueles comércios que abriram em Brotas, depois que nós decidimos a fazer o investimento lá, nós poderíamos dizer que, indiretamente, são mais 150 empregos. Óbvio que não são empregos como o da Logo, porque no interior você sabe que emprego é precário. Mas o importante é ter o emprego. Tá? Óbvio que se você tiver emprego com carteira assinada, tudo legal, como na Logo, seria o sonho. sim. Mas não ter tudo legal e ter o emprego já é uma vantagem. Ou seja, vários e vários negócios abriram em Brotas, outros negócios cresceram, os empresários agora começam a investir em Brotas, você vê a cidade e todos que estão lá e que estão fora percebe a importância daquela massa salarial que entra lá todo mês, com fé em Deus, ad eterno. E acreditar na cidade também, né? Naturalmente. E aí ele não deixou, ele podia estar quieto aí, né? Podia ter parado aqui a história. Podia ter parado, só pensado em condomínio, crescimento e tal. E aí surge a política. Você sempre teve interesse na política, pai? Olha, na verdade, a gente que mora na cidade pequena sempre gosta de política. Política é mais ou menos igual ao time de futebol. Quem não gosta de futebol, gosta de política. Então a gente gosta da política. Mas eu, é lógico, pela minha situação, pelo conforto da minha situação, não precisava entrar na política. Mas a gente precisava ser ouvido. E, infelizmente, embora seja amigo dos prefeitos da época, né, dos prefeitos, ninguém ouvia. Uma sugestão que eu quisesse dar, que eu pudesse dar. E, claro, chegou um determinado momento que um amigo me disse, Adilson, isso aqui vai fechar. Essa cidade vai acabar. Vamos fazer uma associação comercial? Falei, rapaz, se você quiser, convida as pessoas aí que eu colaboro. Aí fizemos essa associação comercial, começamos a movimentar a feira da cidade, a feirinha da cidade, né? Foi aquilo que a gente viu mais prático no momento. E, de repente, nasceu a ideia dos amigos, né? De entrar na política. Bom, não era a minha ideia entrar na política, mas eu percebi também o seguinte, se eu não entrar na política, eu não vou fazer para a minha cidade aquilo que eu sonhei. Uma vez que os outros prefeitos, o prefeito, né, mesmo sendo meu amigo, não ouve, não quer um apoio, porque Sim. tem muita preocupação, é o seguinte, você vai me ajudar, você vai crescer. E meu objetivo não era esse. A partir do momento que começou esse pedido para entrar na política, eu decidi que entraria. Na eleição passada fui candidato, tomei um susto porque eu imaginei que eu fosse conhecido, mas eu era conhecido na sede, então visitei toda a minha cidade toda, nas comunidades, passei a ser conhecido, entendeu? Tive um resultado acima do esperado, porque eu saí do zero praticamente, tá? E aí pronto, aí veio a história de sonhar em fazer em Brotas algo extraordinário. Óbvio que o meu sonho e a minha determinação é que, se eleito prefeito, um dia daquela cidade, farei nela, na gestão, a mesma coisa que eu fiz na minha vida particular. Tudo com muita dedicação, com muita inteligência e com foco no objetivo. Que o meu objetivo é sempre que as pessoas tenham renda, que as pessoas possam trabalhar como eu trabalhava. Aqueles que querem trabalhar, os que não querem, fica na sua vida normal. Mas aqueles que querem trabalhar, que querem empreender, a cidade cria condição. E como é que faz, Ricardo, para a cidade criar condição para empreender? Tendo massa salarial. Se você consigo levar emprego para Brotas, automaticamente, lá por si só, aquelas pessoas que são empreendedoras, elas vão simplesmente botar os seus pequenos negócios e vão crescendo. E aí tem um negócio lá, começou pequenininho, hoje é um mega negócio. Óbvio, nós temos uma situação privilegiada, porque nós temos Salvador, uma equipe aqui de 45 funcionários que trabalham todos os dias, em tese, com o objetivo de empregar em Brotas. Porque, claro, a mão de obra principal é em Brotas. Fica lá. Então, se nós dissermos a você, se eu lhe disser hoje que com o desenrolar do trabalho, óbvio que na vida empresarial você tem uma perspectiva e ela pode se realizar ou não. Mas se realizar como nós estamos vendo, é possível que em 4 anos a gente possa chegar em 500 empregos. O que era impensável. É um sonho para a gente. Sim. Você poder estar empregando. Porque, claro, à medida que nós fechamos contrato aqui, Thaís própria, como diretora comercial, tem uma meta ousadíssima para esse ano,
E para que a gente atinja essa meta e para a gente atenda esses clientes, é necessário que a base seja sempre reforçada. Ou seja, então Brotas, modéstia à parte, vive uma situação privilegiada. Porque você sabe que das coisas mais difíceis, desde o governo federal, é se criar emprego na cidade. Principalmente emprego que não é precário. Porque emprego Sim. precário até não é tão difícil assim. E emprego temporário. Por exemplo, vai fazer uma linha de transmissão, emprego temporário. São bons empregos, mas dura enquanto está fazendo a linha Dura de enquanto tá transmissão. fazendo. No caso de Brotas, não. Eles podem comprar a longo prazo, porque é empresa estável, eles só saem dela se eles quiserem. E, pô, claro, quando o desempenho é fraco, mas aí é uma pequena minoria, porque são bem Sim. escolhidos, ou quando. E os empresários podem investir, porque sabe que aquela massa salarial dificilmente vai diminuir, porque a área de condomínio é muito estável, né? Ela não é uma área que dá muito dinheiro, mas ela dá uma certa estabilidade. Sim. Uma coisa que a gente. Depois você entrou na política, que as pessoas falam muito é: se você não ganhar a política, como foi da outra vez, você vai tirar a empresa. Você vai fazer o quê? Carregar aquele prédio, aquele monte de funcionário. Essa é uma história que vira e mexe que eu já vi depois que você sinalizou que é pré-candidato, né, a prefeito, que já começaram aí aqueles burburinhos de que você, se não ganhar, vai tirar a empresa de lá. Como que você enxerga isso? Olha, isso aí, Tati, é o seguinte: infelizmente, o modo operante da política. E usando a desinformação das pessoas. Claro, se lá não tem condomínio, não tem empresa, ninguém tem noção do que é uma empresa. Então, o que é o adversário político, que são adversários, não são inimigos, tá? Sim. O que ele coloca? Ele veio para aqui porque teve lucro. Bom, eu nunca vi ninguém sair para ter prejuízo, até Não, porque se tiver eu vou abrir uma prejuízo, empresa para perder dinheiro. claro, aí vai fechar. É. Você entendeu? Ele veio para ter lucro aqui. Então, a ideia, normalmente, é nesse sentido, entendeu? De que você possa fazer uma empresa. Me responda, me lembra aí que você pediu, que eu fui falar um pouquinho. As pessoas falam que se você não ganhar, Sim. você vai tirar. Pronto, então, o que eles colocam? Do ponto de vista de quem não conhece, montar uma empresa é como decorar uma casa. Não gostou da decoração, você troca. Mas não é. Ali tem um treinamento, ali tem uma estrutura de internet, ali tem a fidelidade do funcionário, tá? Ou seja, é um monte de coisa envolvida que você, se pensasse em sair, claro que não tem nenhuma lógica do ponto de vista financeiro, você teria que fazer um planejamento de 5 anos. Mas para isso precisava ter alguma razão. Por exemplo, se alguém começa a perseguir a empresa, como a gente sabe que é possível, obviamente que aí você não tem razão para continuar num local onde você não é bem visto. Óbvio. Eu tenho a minha vontade de fazer as coisas acontecerem em Brotas, mas se eu perceber que aquilo ali não está sendo bom para a população e que está incomodando os poderosos, então é claro que você pode até vir pensar no assunto desse. Só que não é o caso. Em nenhum momento eu tive problema nenhum, tá? Porque, como eu disse, somos todos amigos, então não tem chance nenhuma de tirar a empresa de Brotas, porque é um negócio que está dando sucesso. Ao contrário do que eles falam, Você quer e é natural, crescer, né? nós estamos querendo chegar a 500 funcionários. Ou seja, eu quero que tenha muito mais funcionários interessados para que a gente possa selecionar e crescer a empresa. Isso, rapidinho, Ricardo, é uma coisa bacana, porque é o seguinte, eu, como na área de vendas, a gente vende isso lá. Então, às vezes, quando eu escuto um negócio desse, eu fico imaginando como é que seria a venda no dia seguinte da política, né? Sim. Pessoal, aquela história toda que a gente falou, esse vídeo que a gente mandou produzir, não existe. A gente está tirando os empregos daqui, está mudando, está voltando todo mundo para Salvador. É claro que é algo realmente de pessoas que não conhecem. Mas uma coisa que eu fico assim querendo saber, que eu fico querendo saber, eu já sei tudo, que eu fico querendo saber é o seguinte, na iniciativa privada, você como empresário, você monta as estratégias e você age. Certo. Só depende da sua palavra e nós, né, obedecemos e seguimos ali as suas orientações. Na gestão pública não é assim que funciona, Sim. tem umas burocracias e tal. Você está preparado para isso? Bom, essa parte aí, eu não consegui ver tanta diferença. Por quê? Como é que você faz uma empresa? Ricardo é síndico, eu vou lá e ouço o que Ricardo precisa. O que Ricardo quer? E, naturalmente, eu crio as condições para atender a demanda de Ricardo. Quando eu fui visitar todas as pessoas, eu acho que visitei mais de 90% das casas das pessoas, eu ouvi daquelas pessoas o que elas querem. E elas não querem nada demais. O que elas querem é estrada de boa qualidade, saúde de boa qualidade. São as duas coisas principais que as pessoas falam em todo dia que você vai lá. O que é que você precisa aqui? Claro que cada comunidade tem sua particularidade, Sim, mas de claro. um modo geral, é saúde e educação. Então, fazer a gestão baseado na necessidade das pessoas. É claro, se nós aqui em Salvador já atendemos prontamente todos os meses 40 mil pessoas sem reclamação, é natural que vamos desenvolver o modelo de gestão pública baseado no respeito às pessoas.
Nós, baseado no atendimento, não tem razão nenhuma para mim, em Salvador, marcar uma consulta via WhatsApp e ter a confirmação, e em Brotas nós estamos na porta às 5 horas da manhã, porque é o poder público. A menos que a lei obrigasse que o funcionário que a pessoa tem que estar na fila, mas a lei não obriga isso. Se fizer um planejamento profissional, respeitoso, nós vamos ter as pessoas chegando lá 10 minutos, 15 minutos antes, como nós chegamos em Salvador. Então, se a consulta é 11 horas, você pode chegar aqui 10h30, para que você não perca tempo na fila, que seja tratado com carinho, com respeito, até porque, modéstia à parte, Ricardo, sempre foi assim na minha vida. Sempre tratei todo mundo com muito respeito, com muita sinceridade e com muita honestidade. E até dentro do que você está falando, Edilson, voltando para a pergunta que a Thaís fez, de se eu não ganho, eu saio da cidade com a minha empresa. Eu vendo a história, né, Thaís? Se tu tivesse esse tipo de pensamento, tu nem teria ido para lá. Lógico. Porque você teria economizado com uma cidade mais próxima de Salvador. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que as pessoas precisam entender, até no sentido... isso não tem nada a ver com política, eu acho que tem mais a ver com o propósito de vida e com o ser humano. Sim. E que você foi para lá por amor. Sem dúvida nenhuma. Né? Isso. E, levando em consideração o que você está dizendo, eu costumo sempre dizer o seguinte, quando eu vou analisar a quem eu vou votar, por exemplo, indiferente de partido, indiferente da cidade, porque eu já morei em algumas cidades no Brasil, eu olho a capacidade de gestão, que é o que eu te falei até nos bastidores. Sim. Você é um empresário que tem sucesso em várias empresas. Certo. Tem respeito pelas pessoas por pensar no próximo. Até porque você disse, você tem 250 funcionários na Logo. Certo. Mas desses 250, ao quantitativo, isso passa mais de 1.000 pessoas que dependem da sua que vão empresa. diretamente envolvidos. Então, se você tem capacidade de gerir uma empresa no interior, Thaís, que teoricamente não tinha estrutura nenhuma para te oferecer, você teve que buscar a estrutura e montar isso, eu acredito que com estratégia você consiga gerenciar a questão pública, levando a experiência do empresário, do Edilson empresário. Certo. Porque o que as pessoas, eu costumo dizer, até numa outra conversa, a Thaís estava junto, as pessoas têm mania de, às vezes, por até inexperiência, votar em quem não tem experiência nenhuma de gestão. E aí você acaba entregando o seu sonho na mão de quem você... Agora, se você tem a Logo, uma empresa que só cresce, você sabe que a possibilidade, né, Thaís? Assim, isso eu falando agora do meu lado aqui. Sim. Tem a possibilidade de você ter sucesso e ajudar o próximo, que é a população, Sim. porque você não vai querer que a sua empresa quebre lá porque é uma má gestão sua. Claro, Então, as pessoas precisam parar para não usar o seu adversário para ficar implantando informações que não são verdadeiras, né? Isso. Só voltando não, continuando na linha do fake news, né? Sim. A gente sabe que você vai passar por isso muito no período de pré-campanha e principalmente no período da campanha. Na semana passada eu já vi uma matéria que falaram sobre você, essa parte é a parte chata de ser a filha, porque a gente ouve coisas que a gente sabe que não é verdade. Vai surgir sempre, Uma né? delas é que você quer transformar Brotas como um negócio familiar, você quer transformar a gestão pública como se fosse a sua empresa e fazer do seu jeito. Como é que você pensa em se posicionar em relação a isso? Olha, na verdade, eu não me preocupo muito com essas colocações. Eu entendo que elas são narrativas que são criadas justamente para atender determinado interesse, porque, voltando a Ricardo, quando você fala de gestão, o que você precisa é que as pessoas que estão na gestão estejam comprometidas. Pelo que eu vejo hoje, os funcionários públicos estão lá porque eles recebem o dinheiro, mas eles não se sentem parte integrante da cidade. Ou seja, a gestão tem que ser igual. Porque o que é uma gestão de uma empresa, Ricardo? É você tratar o funcionário respeitosamente, E ouvi-lo. deixar que ele dê ideia e que ele saiba que ali ele é parte integrante. Ou seja, não sou eu que peço aos funcionários da Logo para economizar, para não fazer para não desperdiçar material. Eles fazem isso naturalmente porque eles entendem que ali é a casa deles. E eles recebem da diretoria o respeito, recebem o treinamento, porque lá, não falei antes, mas lá nós treinamos o funcionário do zero, porque, claro, como eles não têm conhecimento, tem que ser treinado do zero. No poder público, faríamos da mesma forma. Ou seja, os funcionários têm que trabalhar com muita satisfação, com muito prazer. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça de ninguém, Sim. mas quer dizer que ouvir, respeitar e mostrar para eles, claro, nós estamos trabalhando para a população. O que é que você precisa para fazer esse trabalho funcionar? Naturalmente, ele vai nos dizer, porque paciência para isso, experiência nós temos.
dizer o que ele precisa e nós vamos dizer com sinceridade o que a prefeitura, o que o poder público pode fazer. Quando há honestidade e sinceridade, as coisas acontecem. Agora, quando dizem, naturalmente, que eu quero, aí está a sua pergunta, que eu quero transformar a empresa numa coisa familiar, a gente não precisa perder tempo nem para responder, porque a própria população percebe que, sem modéstia, a preocupação deles o que eles querem saber é por que eu, Edilson Campos, estou em Brotas. Ou seja, eu estar em Salvador, em Ipirá, ou em Tancredo Neves, como eu falei aqui, Sim. era muito mais rentável do ponto de vista financeiro. Se eu estivesse vendo dinheiro, claro que eu não estaria em Brotas. Eu estaria em uma cidade que me desse lucro. Então, não tem a menor possibilidade de envolver a minha família, até porque, sem modéstia, já estão acima. Não tem nada que a gente possa fazer em Brotas que possa dar dinheiro. A própria prefeitura, se pensasse em corrupção, que eu não penso, já não seria vantajosa. Com corrupção não seria vantajosa. Agora, o prazer pessoal de, se for do interesse da população, escrever o meu nome, a história da cidade, aí é outra questão. Aí vale ouro, porque eu botei meu nome na história. Acredito que, por tudo que eu já fiz, já tem uma pontinha lá. Mas eu gostaria, se do interesse da população, colocar muito mais. Mas aí é propósito, né? Aí é propósito mesmo. Propósito mesmo. Eu sou... exatamente. Você sofreu um acidente, né? Fraturou aí o tornozelo. Foi. Os médicos pediram que num tratamento de choque você ficasse em Salvador, então você está afastado aí um período de Brotas, que era para você estar lá. Você Sim. fica lá a maior parte do tempo. Como foi esse acidente? Conta pra gente por que você teve que ficar aqui e quando você pretende voltar para Brotas. Na verdade, eu fui descer do palco e confundi uma cortina como se ela tivesse por detrás da cortina tivesse o corrimão. E naturalmente fui pegar no corrimão. Como não havia o corrimão, naquela escada do palco, eu pisei em falso. Não foi nem alto. Quando eu pisei em falso, eu percebi e pulei. Virei porque eu pisei o pé esquerdo em falso e pulei com o direito. Torci, quebrou em vários locais. Obviamente eu tive que ir para Salvador naquele mesmo dia, né? Estive lá na clínica, fui muito bem atendido e vim para Salvador. Conversei, aí entrar em contato com os amigos, né? Que já indicaram um médico referência. Quando eu cheguei aqui, ele já estava esperando. Fizemos, no primeiro dia que eu cheguei, no dia seguinte, fizemos uma cirurgia onde ele fez um alinhamento. Fiquei 10 dias no hospital, onde ele fez a cirurgia definitiva. Tá? E recomendou, que já não é um tratamento comum, que a gente fosse a fisioterapia com 5 dias. 5 dias após a cirurgia, já comecei a fisioterapia. Hoje a gente está com 40 dias aproximadamente, e eu já recebi a orientação de que no dia 1º eu já posso começar a pisar no chão. Então eu tive que ficar aqui para ter esse tratamento de choque, porque o normal era que eu começasse a pisar no chão com 70 dias. Então nós antecipamos 30 dias para começar a pisar no chão, né? Obviamente que até você voltar ao normal, aí vai lá. 40 é para jogar bola. Final de maio. como o Marcelo fala, no São João já está pinotando no forró. Com certeza. Quando esse episódio for pro ar, no dia 2 de abril, você já vai estar em Brotas. Sim. E, obviamente, pelo trabalho que você está fazendo, você precisa visitar essas comunidades, você precisa visitar as pessoas. É possível? Vai ser possível fazer isso? Claro. Obviamente que quando você quer fazer algo, você encontra a solução para tudo. As visitas pessoais, onde depende de andar, eu vou ter que esperar um pouco. Mas se eu começar a andar dia 1º, já estou em Brotas, pronto. No primeiro momento eu faço visitas pela sede e nas comunidades. Vou, fico no carro, desço de muleta, desço com o andador e converso com as pessoas. 30 dias depois, 40 dias depois, eu já estou aí muito mais tranquilo, fazendo a campanha normalmente, fazendo a pré-campanha, né? Que é pré-campanha. Que a gente está fazendo normalmente, mostrando à população aquilo que nós precisamos. A grande vantagem, Ricardo, sem modéstia, é que na cidade todos sabem que o interesse é de dar um up na gestão. Não que eu vou criticar o passado, porque eu acho que isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não, É que você precisa evoluir. Hoje Thaís é diretora, mas o diretor comercial era eu. Só que você tem um tempo que você precisa sair. O que eu entendo é que nós precisamos modernizar. Precisa entrar novas pessoas para fazer uma gestão realmente diferente para mudar a cidade. Então a ideia é mostrar à população que esta pessoa, capaz de fazer esse trabalho com seriedade, conhecendo a cidade, sem querer dar cavalo de pau, sem querer ser melhor do que ninguém, sou eu, pela experiência que tenho na vida e pela experiência que tenho no conhecimento dos problemas da cidade.
E até dentro do que nós tivemos no episódio aqui, Edilson, que eu acho bacana, porque assim, Thaís tocou numa palavra chamada planejamento, né, Thaís? Sim. E volto a dizer, eu sempre busco o que o empresário tem a oferecer para a minha cidade ou para o que eu penso no sentido de gestão pública. Esse planejamento e essa ideia que você tem de trazer e evoluir a sua cidade, aí eu volto a dizer que no sentido de não ter indiferente de qual seja o partido daqui 10 anos, quem seja o prefeito daqui 10 anos, você com essa experiência de gestão, você consegue deixar um legado para que outras pessoas, indiferente se é seu adversário hoje ou não, mas a gente sabe que daqui 10 anos é outra pessoa que vai estar, daqui 15 a gente nunca sabe. Mas se você fizer um trabalho de uma gestão boa, eficiente, você não enxerga que as pessoas, ao invés de lhe criticar, elas vão talvez querer ser o seu adversário para seguir o teu modelo de gestão? Na verdade, você diria o seguinte: como uma cidade muito pequena, Ricardo, nós somos amigos de todos, e essas críticas, elas vêm, inclusive, de amigos nossos que fazem elas simplesmente, como eu lhe falei, por narrativa. Sim. Porque, claro, eu quero conquistar o voto e não posso lhe elogiar, senão o Thaís não vai votar em mim, vai votar em você. Exato. Ou seja, então, essa crítica é voltada nesse sentido. No fundo, todos, sem exceção, sabem do nosso compromisso em mudar a cidade e influenciar as novas gerações. Não teria nenhum sentido eu, com a minha idade, me candidatar a ser prefeito, que a minha ideia seria 4 anos, mas obviamente que você não pode chegar hoje com o regime com o sistema de reeleição e dizer que não vai ficar. Isso quem Sim, vai ficar até é a conjuntura, é a população. Exatamente. Tá? Porque eu sou favorável a um único mandato, tá certo? Como essa proposta que está no Congresso de 5 anos. Eu acho que o correto deveria ser 5 anos sem reeleição. Entendeu? Mas a ideia é exatamente essa, que a gente possa mostrar que há possibilidade de fazer diferente. E diga-se de passagem, não é o normal que um político diga isso. Mas já houve, sim, evolução na política de Brotas baseado no trabalho nosso. Então. Porque se você compara o trabalho de hoje com o trabalho do passado, a diferença é muito grande. Obviamente que isso é uma cópia. Você está sendo... É como se você estivesse arrastando a pessoa. Isso tem que ser iniciativa. O prefeito tem que ser iniciativa. Por exemplo, nós não vemos lá a preocupação da prefeitura em criar emprego. Eu conversei com o nosso candidato a deputado, Silva Neto. Ele foi prefeito de Araci, ele rodou esse Brasil inteiro procurando empresário. Infelizmente, nós não gostamos lá de empresário. Ou seja, quem cria emprego é empresário. Ou seja, qual a forma que essa cidade tem para criar emprego? Então, sem ser prefeito, apenas gerando um emprego, como eu sempre imaginei que era possível, nós criamos vários negócios na cabeça de outras pessoas. Exatamente. Porque muitos funcionários da Logo saíram para empreender. São pequenos negócios hoje, mas daqui a 10 anos são grandes negócios, são médios negócios. Ou trazer pessoas de fora também, né? Trazer empresários de fora para se investir lá. Já vieram várias pessoas de fora que abrem pequenos negócios, porque nós estamos falando de uma cidade pequena, mas que não abria nada, muito pelo contrário, que só fechava. Então. E hoje você tem negócios abrindo, a cada dia abre mais. Você passa nas ruas, você demora um mês passar numa rua daquela. E você já vê negócios abertos, entendeu? E você vê a população começando a se movimentar e a cidade, o autoestima da cidade é outra coisa. O comerciante em si, claro, obviamente que o comerciante fica com muito medo. A prefeitura numa cidade pequena, ela é muito forte. Ninguém quer discordar da prefeitura, ninguém quer discordar do prefeito, até porque é muito forte e tem um sistema antigo de perseguição mesmo, infelizmente. Se você não votou comigo, você não merece nada. É toma lá e dá cá. Totalmente diferente daquilo que seria uma gestão eficiente para a cidade prosperar. Para você ganhar política 10, 15, 20 anos, ok, esse modelo é perfeito. Mas para a cidade prosperar, ela só prospera se você criar oportunidade para as pessoas. As pessoas fazerem aquilo que está na cabeça dela. Até porque o que é empreendedorismo? Eu tenho minha ideia, eu precisava de um convite. Recebi o convite, saí do banco. Isso aí. Esse é empreendedorismo. Para evoluir. Eu estava querendo. Então, eu precisava ter aquela conjuntura, eu precisava ter aquela possibilidade de fazer negócio para que eu pudesse sair do banco. Graças a Deus, saí e deu certo. Falando nisso, você é um grande incentivador do empreendedorismo, você fala isso, você respira isso, você indica isso para todo mundo o tempo inteiro, né? Qual o conselho que você daria? Como é que você fala lá com a sua própria equipe, né? Você diz isso para os seus funcionários, por isso que tem funcionários que têm outros negócios e que saem. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? O que é que você orienta? Alguém que tem uma vontade de empreender, não está feliz como está, quer fazer outro negócio, o que é que ela deve seguir? Olha, já teve funcionários nossos, como eu falei aqui, que saíram. Teve uma amiga minha que ela andava comigo na pré-campanha, na campanha da eleição passada, quando eu dizia à pessoa da simplicidade como eu vejo as coisas para crescer. Para ter uma ideia, eu comecei vendendo cachaça.
Comprava em Itaberaba, uma cachaça muito vagabunda, mas eu vendia. Eu vendia uma caminhonete por semana. Era um negócio que eu mesmo não podia beber daquela. Mas eu tinha aquilo para vender, eu vendia. Então eu fico dizendo às pessoas o seguinte: comecem os negócios muito pequenos. Aí eu entro numa casa daquela, Ricardo, e vejo o seguinte: a moça ali adora fazer muda de planta ornamental. Poxa, mas tu já gosta de fazer isso aqui. Nossa região é seca, não tem água. Mas isso não envolve muita água. Exatamente. Ela falou: mas por que você não faz isso? Eu falo: porque não tem quem compre. Então você começa a ver a possibilidade de que em cada casa da comunidade, que nós estamos lá 70%, em cada casa daquela comunidade criar renda, gera renda. Agora, isso precisa de determinação, precisa conhecimento em nenhuma cidade grande, porque não adianta você mandar a pessoa que mora na comunidade produzir se alguém não comprar. Uma determinada quantidade, a cidade pega. Mas a partir do momento que tiver o excedente, precisa exportar. Precisa, exatamente. Ou seja, que o dinheiro, para uma cidade pequena, ele tem que vir de fora para cá. Ou seja, então a gente enxerga N possibilidades que só seriam possíveis você estando no poder público. Então, o gestor que enxergar isso, ele vai dar um destaque, sem dúvida, numa cidade pequena como a nossa. Até porque só se acredita em grandes negócios. Botar uma logo, aí todo mundo quer botar 2 logos, seria um sonho. Maravilhoso, né? Só que a realidade não é essa. Então, essa amiga que eu lhe falei, ela estava vendo eu fazer esse trabalho e virou para mim e disse assim: Adilson, você diz isso para todo mundo, eu vou começar a fazer esse sequilho. E eu falei: olha, maravilha, incentivo mesmo, e fala a verdade. Faça o sequilho e me dê. Aí eu comprei e falei: não, eu vou comprar na sua mão uma quantidade e vou dar ao meu funcionário. Agora você quer a resposta verdadeira? A resposta verdadeira vai ser o que eles acharem, e eu lhe conto. Quando eu cheguei aqui, eles disseram: rapaz, me desculpe, mas não é bom não. Falei: não tem problema, eu vou chegar lá e digo ela. Falei: minha amiga, o pessoal não gostou não. Melhora essa zorra aí pra gente poder levar. Na segunda vez, Ricardo, que eu levei, todo mundo gostou. Hoje ela faz um sequilho começado do zero, perfeito, comparável aos de Conquista, que tem uma tradição. Ou seja, então, é claro, aquilo estava dentro dela. O start foi ela vendo eu falar com as pessoas. Outra menina lá veio pedir para arrumar um emprego na pousada, que é muito pequena, não tem emprego. E eu disse: minha amiga, infelizmente nós não temos. Você não sabe fazer outra coisa? Ela falou: eu sou cabeleireira, mas não tem trabalho. Eu falei: pronto, acabou o nosso problema. Aí ela deu para rir. Daqui a 3 meses você volta e fala comigo. Eu vou conversar com você e seu esposo. Se você voltar, eu vou lá. Se você não voltar, é porque você não quer. Ela voltou com 3 meses, modéstia à parte. O negócio está funcionando. Há uns 3 meses atrás, nós fomos fazer uma brincadeira com ela, né? Eu e essa amiga que também empreende, e disse: olha, agora o seu emprego com carteira assinada está garantido. Pode ficar tranquila. No dia que você quiser, ela ficou toda sem jeito. Se é disso, eu não quero não. Meu negócio está bom demais. Depois que ela começou a empreender, virou empresária, dona do negócio dela, não tinha sentido. Já está contratando uma pessoa. Isso que é e nos dias de evento na cidade, ela chama 2. Já abriu o salãozinho dela, na casa dela mesmo, pegou o quarto, transformou no salão, já é uma pessoa independente. Então, Ricardo, essas coisas pequenas, essas coisas simples numa cidade pequena como aquela, podem mudar a vida das pessoas. E essa sua visão de empresário, de empreendedor é legal, porque assim, você estando na gestão pública, as pessoas, existe uma diferença muito grande. Você incentivar as pessoas a crescerem, né, Thaís? Como você falou. Sim. Dá uma possibilidade das pessoas aprenderem a fazer algo e é diferente de você dar algo sem que a pessoa faça nada. Porque, assim, tem muitas pessoas que confundem. A prefeitura tem que me dar. Mas a prefeitura não precisa lhe dar, por exemplo, dinheiro para nada ou algum tipo de benefício para nada. Mas você, como empresário, você levando, por exemplo, um evento pequeno de empreendedorismo para a cidade, como gestor público, por exemplo, isso já vai incentivar, né, Thaís? A, de repente, pessoas que pensam em abrir algo na cidade, em vez de ir embora, falam: não, acho que eu vou abrir alguma coisa aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que você pode fazer como empresário, que talvez outros gestores não tenham feito. Eu não posso falar com propriedade porque eu não conheço, mas essa visão de enxergar as possibilidades, isso é de extrema importância para o futuro da cidade, porque você falando, veio uma cidade na minha cabeça. Brotas tem 10 mil habitantes. Todos devem conhecer. Eu morei no Rio Grande do Sul 15 anos. Sim. E existe uma cidade chamada Gramado. Sim. Gramado tem 16 mil habitantes. Sim. E hoje é uma referência de turismo em nível da América Latina. As maiores empresas de investimento de entretenimento vão para lá para investir 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Então, assim,
como é que a gente não pode ter uma visão de que Brotas pode crescer? Sim. Obviamente que a questão turística talvez, mas pode crescer em outros sentidos econômicos. Então, assim, as pessoas têm que parar de achar que uma cidade pequena não pode crescer, né, Thaís? Porque a Logo aí, 500 funcionários numa cidade que tem 10 mil habitantes, Sim. nós estamos falando de 5% da Mas a Logo com população. esse tanto de funcionário vai ser perfeito, porque essa diretora comercial vai pedir um aumento no ar. Porque Não é? a diretora comercial vai fechar Eu contrato tô demais. pensando em abrir uma loja de uma quentinha na frente da Logo, porque se 500 comprar minha quentinha, eu já tô bem. Voltando só, a gente vai chegando quase aí no final, mas eu acho importante a gente agora voltando um pouco para o empresário Logo, o Edilson, que inovou o tempo inteiro, que é referência em Salvador pela seriedade, pela simplicidade. A gente fala isso e eu falo com propriedade na hora que eu estou falando sobre vendas e sobre a Logo, né, do trabalho que a gente faz. Em algum momento de Logo, passou pela cabeça desistir? Não. Eu imaginava que a área de segurança, porque quando eu comecei com a área de segurança. E segurança naquela época é como se fosse assim o boom da prestação de serviço. Só que eu comecei a perceber que o condomínio era muito mais tranquilo. Ele não era, em termos de rentabilidade, igual à segurança, mas ele tinha a estabilidade. Porque, na verdade, a decisão de condomínio ela não é de uma única pessoa. E a decisão de segurança é de uma única pessoa, normalmente. Ela é, naquela época, né? Ela é do coletivo. Então, na prática, depois que eu entrei no condomínio, eu pensei em ter outros negócios, mas sair da área de condomínio, jamais. Nessa área, pai, assim, na sua vida, qual foi o momento assim mais gratificante que você ficou mais realizado na vida profissional? Olha, Tati, eu vou dizer o seguinte, é claro que aí tem vários momentos que eu fiquei satisfeito, que a gente fica orgulhoso, principalmente quando recebe um elogio, mas eu vou lhe ser franco que até 2017 eu não me atentava para esses momentos, porque eu me preocupava muito mais com as críticas. Portanto, não podia ficar satisfeito com aquilo que eu não estava entregando. Então, é como se não fosse honesto comigo. Sim. Depois que nós fomos, que montamos a empresa, que conseguimos entregar todos os balancetes dentro do mês e que recebe elogio todos os dias, então o momento melhor e que eu fiquei mais feliz é esse momento que nós estamos vivendo agora. A Logo entregando aquilo que eu imaginei, que eu lhe prometi como síndico, Ricardo, e eu sabendo que ainda estou com nota 6,5 e que vou lutar até o final para chegar à nota 10. Sabemos que é muito difícil, mas nós vamos chegar à nota 10, ou seja, o cliente vai ter que ficar, Logo terá que ser uma referência, porque o cliente vai, não, eu contratei a Logo porque eles são sérios, modéstia à parte. Nós podemos errar no trabalho, na entrega do serviço, mas ninguém nos critica pela seriedade. Somos uma empresa séria, sem modéstia. Quais são os seus planos para o futuro? O que você pensa? Olha, na verdade, fazer esse trabalho pela minha cidade, né? Sou pré-candidato, quero lutar para chegar à prefeitura e poder mudar a vida das pessoas. Hoje, a minha razão de viver é essa. Fazer com que eu possa, aquelas pessoas que eu vi, que querem a mudança, que têm a vontade de fazer como eu tinha, porque é óbvio que eu era uma pessoa totalmente fora do mundo. Nós estamos falando de hoje, Ricardo, mas se você for, quando eu saí de Brotas, era uma loucura. Eu não conhecia nem televisão. Porque não existia, eu fui conhecer televisão com 17 anos de idade, porque não tinha antes televisão. E quando tinha, não chegava em Brotas. Sim. Mas em mim, tinha a vontade de empreender, de fazer dentro da pessoa. Então é claro que aquelas pessoas, por mais simples que sejam, eles têm a vontade de fazer. E é claro, um funcionário meu, que com 18 anos é contratado para trabalhar na Logo, e com 20 anos ele consegue comprar o primeiro carro dele com o mérito dele, e o cara estoura, e o cara cresce, isso é de uma felicidade ímpar para o empresário que está sonhando com o sucesso das pessoas, que naturalmente é o meu sucesso. Exatamente. A gente vai chegando naquele aí? momento, Ricardo, que a gente não gosta. É um momento que a gente vai encerrando. A ideia do Papo de Mercado, pai, é inspirar pessoas, né? Sim. É que a gente possa contar histórias inspiradoras e mostrar que é possível. Que alguém que veio do interior, porque não tinha opção, chegou aonde chegou. Então, significa que qualquer pessoa com muita dedicação, com muito trabalho, consegue. Essa é a ideia desse projeto nosso. Certo. É que a gente possa, através das histórias. E, Sim. obviamente, que hoje foi mais do que especial para mim. E tem uma pergunta que eu faço todas as vezes que a gente vai finalizar. Tem alguma citação, alguma frase, algum livro, alguma coisa, qualquer coisa que você use na sua vida como referência e que você possa passar para a gente? Olha, eu posso dizer o seguinte, no meu dia a dia, eu não gosto muito de citar
autores, até porque pelo mundo que eu vivo e pelo projeto que eu estou. Eu gosto de mostrar o seguinte, nós somos capazes de fazer. É possível você fazer, por quê? Porque eu fiz. Eu saí daqui numa situação muito pior do que vocês e fiz. Então eu tenho que falar a linguagem que o meu povo entenda. Que eles saibam que é possível ele fazer. E quando você pega um funcionário desse, que é uma referência, que sai de uma comunidade que não tem lá 500 habitantes, não tem 300 habitantes, e ele se destaca, então esse é o melhor exemplo que eu posso dizer para as pessoas. Quando você quiser fazer algo, bote aquilo na cabeça, faça com simplicidade, com humildade, mas com muita determinação. E o que eu gosto de dizer é o seguinte, não cometa os erros que naturalmente eu cometi, porque eu aprendi comigo mesmo, né? Hoje eu passo para os outros. Tenha todo o cuidado com a parte financeira. Porque é claro que quando você começa, você não tem esse cuidado, até porque não tem o quantitativo de funcionário, você tem que fazer tudo. Termina quando o empresário pequeno começa a fazer tudo, ele não faz nada. Então, se você tiver o cuidado com o financeiro e você fizer aquilo que você está com vontade, com dedicação, você vai crescer. E se por acaso aquele primeiro negócio que você imaginou não der certo, lembre-se, você ficou com a experiência dele. E o fracasso também nos dá experiência. Então, o que eu gostaria de dizer para todos eles é isso. Tente, por mais simples que seja, tente botar o seu negócio. Falou bonito, né? Tá Falou bem, bonito. mas- Fala sério. A filha pega tá... Falou bonito, diga aí, cara. E é importante isso que você falou, porque além de tentar, é ter coragem. Sim. Porque o que vai sempre assim, eu digo que aparecem muitas pessoas para nos desanimar. Não, porque nem você falou, você não precisaria ter saído do banco. Sim. Então, acredite nos seus sonhos, né? Eu acho que acreditar no nosso sonho, né, Thaís, é não só persistir, porque existem N situações de vários empresários que hoje são um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil em várias cidades, que quebraram várias vezes, mas que hoje são referências. Sem dúvida. Então, isso que você falou, não desistir é de extrema importância. Isso. Uma coisa que ele fala na empresa, que tinha lá até no material, é que a simplicidade é a sofisticação máxima. Às vezes as pessoas querem elaborar demais, Isso. fazer demais, mas ele faz o simples bem feito, que já faz a Exatamente, diferença, né? Isso aí. Eu uso uma palavra que a gente gostava de falar, o empreendedorismo ele é um pouco na bistunta. Até por o seguinte, com o computador, se fosse tão simples de fazer o planejamento, bastava você botar alguém desenvolver um sistema da empresa. E faz tudo sozinho. Pronto, você botar na empresa, ele vai sair tudo redondinho. Só que tem as variáveis da empresa. Ou seja, você tem que estar mudando e se adequando a cada momento. Exatamente. Claro, para que o negócio evolua. Então, quantas histórias nós temos de empresas maravilhosas, mas que não se adaptaram, que não se evoluíram, né? Pessoal, o que é referência no mundo todo é a Kodak, que ficou brigando contra a maré. Então, você tem que estar ali disponível para fazer coisa diferente, contanto que você esteja enxergando que aquilo vai dar um bom resultado. Então, do meu ponto de vista, você precisa estar aberto às mudanças e saber até que ponto você pode planejar. O resto com a observação do dia a dia, você vai se adaptando e vai fazendo aquilo que você entende que é o melhor para o seu cliente e para o seu negócio. Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Arrasou, viu? Arrasou. Arrasou. Pai, muito obrigado pela sua presença. A gente teve um cuidado muito grande com isso, porque era o meu pai estando aqui, o empresário. A gente não veio entrevistar o pai, foi o empresário, mas não tinha, de fato, um momento melhor que não fosse um fechamento de uma temporada. Então, de verdade, muito obrigado. Mesmo aí com a dificuldade ainda de locomoção, você veio aqui e realmente foi um prazer. Não foi, Ricardo? Foi, totalmente. E é bacana ouvir a história, saber. Eu conheço a empresa de vocês e assim, até pela ligação que a gente tem, né, do podcast, a Thaís conhece algumas empresas, um pouco da história, mas ouvir de perto, assim, é gratificante, até porque eu costumo dizer, né, Thaís, apesar de ser a primeira temporada, a gente vai dar uma pausa e volta com a segunda temporada, eu acho que nós aprendemos mais do que eles, né? Assim, porque diariamente, cada episódio, um empresário conta uma história, fala uma palavra no final ali que dá estímulo. E para quem está nos vendo ali do outro lado, eu tenho certeza que algo do que tu tenha trazido para nós aqui, eu tenho certeza que vai levar alguém a mudar a partir de agora. Perfeito. Não para não desistir. E, de antemão, desejar aí sucesso. Eu sei que a caminhada até outubro ainda, né? É longa. Já participei de campanha política trabalhando e sei como que é, mas com perseverança e principalmente com esse brilho aí que ele fala no olhar de Brotas. Não conheço o Brotas, vou ter que ir nessa pousada porque tem pessoas que vão para lá e ficam fazendo stories da pousada e eu preciso conhecer essa pousada. Já tá convidado, isso é uma honra pra gente. E
agradecer por ter vindo, por ter aceito, né, o convite aí. A Thaís é suspeita, porque falar do pai, condomínio e de Brotas, aí não é essa. Tô pensando em trazer o meu de São Paulo. Muito obrigado, Edilson. Ricardo, eu lhe agradeço pela gentileza, pela forma como você conduziu, me deixou extremamente à vontade. Muito obrigado, tá certo? Parabéns. E é claro, como eu gosto de empreender, é lógico, é que essa parada sirva para que vocês se reinventem, né? E que vocês ainda venham melhor, porque eu assisto A ideia é essa. o Papo de Mercado e sei que o trabalho de vocês é muito bom. Tati, eu, se eu não lhe disse antes, você sabe o quanto você me orgulha, tá certo? Aí eu fico realmente emocionado. E ela vai chorar daqui a pouco. Ok, você é, no meu ponto de vista, das pessoas mais preparadas da área de condomínio, até porque ela tem algo diferente de mim. Eu gosto muito de fazer aquilo que no dia a dia, e ela, além de fazer o que eu faço, ela ainda é estudiosa. Ou seja, Muito, ela isso é eu uma posso dizer. referência, entendeu? Então eu só tenho que parabenizar, agradecer por vocês terem me convidado e parabenizar vocês pelo trabalho e pelo excelente podcast que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Tá vendo aí? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Agora vamos finalizar falando dos nossos patrocinadores. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Agradecer a Vila Celebrar, que durante todos os 20 episódios anteriores nos apoiou aí, trazendo os Coffee Break, que traz para todos os nossos convidados. Vamos seguir na segunda temporada. Com certeza ela vai estar conosco. Ela já sempre fala, né, que pode contar com ela nos apoiando. Agradecer a BM Fone, a Pacton Digital, a BM Fone que vende aparelhos celulares e acessórios, a Pacton Digital, agência de publicidade, a Patrimonial, que trabalha com toda a parte de segurança e tecnologia para condomínios. E agradecer a todos os outros que participaram também de alguns episódios que aí não estão agora patrocinando, mas fizeram parte, e eu tenho certeza que a segunda temporada vai ser recheada de surpresas. E espero que todos continuem conosco, né, Thaís? Mais uma vez eu quero agradecer, foi um prazer fazer essa primeira temporada, agradecer a todos os convidados, desde o comecinho, do recebimento do convite, toda a participação, dizer que a gente volta já já, e fiquem atentos, sigam a gente tanto no Instagram quanto no YouTube, porque não vai parar, a gente tem muito conteúdo ainda para compartilhar, e a gente volta, até breve. É isso aí.